Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão número 20 do ENAD 2019 da prova de Engenharia Elétrica, que trata sobre leis de Faraday e Lenz, ok? Então vamos lá, vamos começar. Questão número 20 do ENAD 2019, que diz assim: os indutores são encontrados em diversos tipos de sistemas, como veículos de tração elétrica, reguladores de tensão, fontes de computadores, etc. Para a correta análise em cada aplicação, é importante compreender a relação entre a corrente, o fluxo magnético e a tensão induzida nestes elementos. O comportamento da tensão média induzida nos terminais de um indutor de 10 mH, cuja corrente apresenta intervalos de variação linear, está representado no gráfico a seguir. Então, o indutor é de 10 mH, o gráfico está aqui, né? Da corrente em função do tempo, corrente em miliamperes, tempo em milissegundo. Outro detalhe importante aqui é intervalos com variação linear, como a gente pode perceber, né? São linhas, né? Retas, né? Entre cada intervalo. Então vamos seguir em frente. Considerando as informações do gráfico, bem como os efeitos das leis de Faraday e de Lenz aplicadas às bobinas indutoras, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. No intervalo entre 2 milissegundos e 4 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 500 mV. 2. No intervalo entre 4 milissegundos e 6 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 0 mV. 3. No intervalo entre 6 milissegundos e 8 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 250 mV. E, finalmente, a afirmação 4. No intervalo entre 10 milissegundos e 14 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é menos 250 mV. É correto apenas o que se afirma em, e seguem as alternativas que a gente vai analisar cada uma das afirmações para poder chegar à alternativa correta. Então vamos lá. Novamente temos aqui o gráfico e o que diz as leis de Faraday e Lenz. Basicamente, ela nos diz o seguinte, que a força eletromotriz, né, induzida, Epsilon-I, né, dada em volts, ela corresponde à variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo. Tá? Isso é um sinal negativo. Como também, né, menos o valor da indutância pela variação da corrente em função do intervalo de tempo. Como foi dado no enunciado, né, que as variações são lineares, no próprio gráfico a gente pode perceber isso, podemos, para facilitar aqui o nosso estudo, a nossa avaliação, trabalhar com variações em vez de derivada. Então, eu posso substituir aqui a força eletromotriz por menos variação do fluxo magnético pela variação do tempo, que é igual a menos a indutância pela variação da corrente pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo considerado. Então, vamos lá. A primeira, antes de mais nada, né, é importante a gente complementar aqui que o sentido da fé induzida é aquele que tende a se opor à variação do fluxo magnético através da espira. Ou seja, né, esse sinal negativo indica que o sentido da fé induzida está em oposição à variação do fluxo magnético. Ok? Então, agora sim, vamos lá, analisando cada uma das afirmações. Primeiramente, a 1, né? No intervalo entre 2 milissegundos e 4 milissegundos, desculpa, a tensão média induzida na bobina é 500 milivolts, entre 2 e 4. Está aqui, ó. Entre 2 e 4, a gente percebe aqui que é uma função crescente, depois decrescente, sendo que em 2, no início, tá, a nossa corrente, né, do indutor é zero, e no final também é zero. Tá? Então, isso já nos dá uma ideia do que seja. Então, a força eletromotriz é igual a menos L ΔI sobre ΔT, certo? Então, a força eletromotriz, menos 10 vezes 10 é menos 3, né? O 10 mH. ΔI é zero, né? Como já mostramos aqui, né? Em 4 milissegundos é zero e no início também é zero, em 2. Então, no numerador tem o zero e o intervalo de tempo, 4 menos 2, que dá 2. Consequentemente, esse resultado aqui, lógico, vai dar uma força eletromotriz de
0 milivolt, contrário, né, à informação da afirmação 1, né? A informação da afirmação 1 que diz que nesse intervalo, né, a tensão média induzida seria de 500 milivolts, quando na verdade é 0 milivolt. Portanto, a afirmação 1 é falsa. Vamos analisar agora a afirmação número 2. No intervalo entre 4 milissegundos e 6 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 0 milivolt. Então, vamos lá. Entre 4 e 6, né, os valores não se alteraram e o valor da corrente aqui permaneceu igual a 0 mA, ok? Um valor constante. Daqui a gente já pode tirar da própria expressão aqui de cima, né, onde o ΔI é 0, correto? E o intervalo de tempo também é 2. 6 menos 4 dá 2. Então, a força eletromotriz aqui também é 0 milivolt, que bate com a informação dada aqui na afirmação número 2. 0 milivolt. Então, força eletromotriz 0 milivolt, informação, ou melhor, afirmação verdadeira. Vamos analisar a terceira afirmação, que diz o seguinte: no intervalo entre 6 milissegundos e 8 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é 250 milivolts. Entre 6 e 8. Ele sai aqui de 0, vai até menos 50 milivolts, ou desculpa, menos 50 miliamperes. Aplicando aqui na mesma expressão, né, da força eletromotriz, os valores, tem QI menos 10 vezes 10 a menos 3, o valor final aqui do ΔI, né, da corrente final, menos 50, menos o inicial, que é 0, menos 50 é menos 0, menos 50. Intervalo de tempo, 8 menos 6, que dá 2. Então, menos 50 dividido por 2 dá menos 25. Menos 25 vezes menos 10 dá 250 vezes 10 a menos 3, ou seja, 250 milivolts. Minha força eletromotriz aqui nesse intervalo, 250 milivolts, que bate com a informação, né, da afirmação 3, que corresponde a 250 milivolts. Portanto, essa afirmação também é verdadeira. Então, afirmações 2 e 3 verdadeira e a 1 falsa. Vamos finalmente agora para a afirmação número 4. No intervalo entre 10 milissegundos e 14 milissegundos, a tensão média induzida na bobina é de menos 250 milivolts. Então, novamente aqui, né, força eletromotriz, entre 10 e 14, né, eu tenho aqui esse trecho aqui crescente. Então, o valor menos 10 vezes 10 a menos 3, que é o menos L, né, 10 mA. Valor final de 100 menos o valor inicial, que também é 0. 100 menos 0 é 100. Intervalo de tempo, 14 menos 10, não é isso? 14 menos 10 dá 4 milissegundos. Então, 100 dividido por 4 dá 25, vezes menos 10 dá menos 250, vezes 10 a menos 3, menos 250 milivolts. Menos 250 milivolts, que é o valor indicado aqui na afirmação número 4. Portanto, a afirmação número 4 também é verdadeira. Agora, podemos, né, concluir a nossa questão, né, analisando aqui as alternativas. Repetindo, afirmação 1 falsa e 2, 3 e 4 verdadeiras. Então, é correto apenas o que se afirma em letra A, 1 e 2. Então, já está dizendo aqui, já está errada, porque informa que a 1 seja correta e ela é falsa. B, 1 e 4, também errada, porque informa que a 1 é correta e a 1 é falsa. Letra C, 2 e 3. 2 e 3 são verdadeiros, mas faltou mencionar a 4. Cuidado aqui para você, né, de repente, não marcar essa questão sem olhar demais. Tá? Vamos analisar todas as questões para não se precipitar. A letra D, 1, 3 e 4. A 1, como já vimos, é falsa, então já descartada. E, finalmente, a E, 2, 3 e 4. Portanto, a alternativa correta
é a letra E, que é a mais completa. Então, temos que observar todas as alternativas para que a gente não caia aqui nessa armadilha, né? Que a letra C, 2 e 3 estão corretas, mas faltou a 4. Então, a alternativa E é a mais completa, ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui a resolução da questão número 20 do ENAD 2019, da prova de Engenharia Elétrica. Espero que ela tenha sido útil para você. Conto com você no próximo vídeo, né, onde estaremos resolvendo uma nova questão. E desde já desejo a você excelentes estudos. Um grande abraço e até lá.